Olá, meus amigos, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, a nossa série Consciência. Hoje, o vídeo 6, a sexta aula, onde nós vamos bater um papo, vamos meditar nesse devocional sobre a consciência da oração, sobre intercessão. Você tem orado? Você é uma pessoa que ora, que intercede pelo teu irmão, pelo teu próximo? Então, fique ligado nesse vídeo e vamos compartilhar nesse momento de uma palavra sobre oração, sobre intercessão. E pensando nisso, eu quero já começar lendo um texto da palavra de Deus com você, que está em Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Desculpa. Atos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 5. Na versão da minha Bíblia diz assim, porque aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e era o dia dos pães asmos. E depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Queridos, o que eu gostaria de compartilhar com você nesse devocional? Gostaria muito que você tirasse aí um tempo do teu tempo, um tempo de atenção, para que nós possamos juntos compartilhar desse momento, dessa palavra e desse pensamento, desse devocional. Bom, o que eu gostaria de falar com você? O poder da intercessão e o poder da oração. Você é uma pessoa que ora? Quantas horas você ora por dia? Quanto tempo? Será que nós oramos mesmo? E quando nós falamos de quanta hora, vamos até melhorar isso. Não importa a quantidade de tempo que você tira para orar. O importante é a qualidade da tua oração. Como é a sua oração? A sua oração é uma oração mesmo que você ora a palavra de Deus? Quando você ora a palavra, ou seja, você lê um texto, você examina a escritura e depois você ora a palavra para você ora a palavra confessando sobre a sua vida, sobre a sua nação, sobre as pessoas que te cercam. Como que é a tua oração? Isso é muito importante. Como que é? Você tem intercedido pelas pessoas? Você intercede pelos seus irmãos, pela sua família? Tudo isso é muito importante, E olha o que eu quero falar com você. Pedro, ele tinha sido preso. E olha só, Pedro era um homem simples, era um homem do povo, um homem simples de tudo, um homem como eu e você. Só que a Bíblia relata que Herodes colocou 4 escoltas com 4 soldados cada uma para cuidar dele, para não permitir que ele escapasse de forma alguma. Querido, imagine você como que era tratado Pedro, a periculosidade que eles colocaram no negócio. Eram 16 soldados cuidando dele na prisão. E a Bíblia ainda relata que na noite em que ele foi liberto pelo anjo, ele estava preso, as algemas nos braços, em 2 soldados. Então imagine você que havia ainda 2 sentinelas de pé ali do lado da cama onde ele estava dormindo. Querido, pensa bem o nível de preocupação que Herodes tinha com esse homem. Mas por que tudo isso? Porque sabiam como era a vida desses homens, como era a vida das pessoas que seguiam Jesus, que andavam no caminho, que proferiam a sua fé em Cristo Jesus. Então, Jesus ensinou esse povo a ter 2 coisas. A primeira, a ter fé. A segunda, a orar, a ter uma vida de oração. Então entenda bem, esse homem estava preso de uma forma como era preso pessoas de grau altíssimo de periculosidade. Mas o que eu acho interessante? De repente, a Bíblia, onde nós estamos lendo, fala tudo da prisão, de 4 escoltas e tal, porém no final fala assim, ou seja, de que adiantou tudo isso? Por quê? Porque havia uma igreja, havia um povo
intercedendo, incessante, por ele a Deus. Então entenda, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser que nesse exato momento da tua vida, você está passando por um momento de dificuldade, um momento de instabilidade, um momento de preocupação. Pode ser que você esteja enfermo, você está nas tuas mãos com um laudo médico, dizendo que você tem um problema, que você tem uma enfermidade. Você pode estar com um problema no teu Desculpa. Você pode estar com um problema no teu relacionamento. Você pode estar com um problema, às vezes, com os seus filhos. Eu não sei qual é o grau e o nível de problema, de dificuldade que você está enfrentando nesse momento. Mas eu sei que quando você ora, quando você intercede, quando você se posiciona diante de Deus e você ora e coloca aquilo que você precisa nas mãos do Senhor, Deus ele vai estabelecer, ele vai romper isso. E é muito claro isso nesse texto que nós lemos. Se você continuar lendo o texto diz o seguinte, que quando o anjo chega em Pedro, ele cutuca Pedro do seu lado e fala, acorda. Pedro então acorda e ele fala, coloca a tua capa, coloca teu calçado, a sua sandália e me siga. Pedro então, do nada, levanta. Quando ele levanta, a Bíblia já começa aí o primeiro milagre. Quando a Bíblia diz que quando ele se levanta, as algemas caem da mão dele. Querido, a algema é um instrumento feito de ferro, unicamente e exclusivamente para prender, para segurar a pessoa pelos punhos ou pelos tornozelos. É algo que prende o ser humano. Aí a pergunta que eu faço para você desse devocional, nesse vídeo, é: o que tem prendido você? O que tem prendido você? Prendido você de certa forma que você não consegue mais se movimentar, você não consegue mais avançar. O ser humano ele não pode parar, o ser humano não foi feito para ficar parado, o ser humano foi feito para ficar em movimento. E as algemas estavam prendendo os pulsos de Pedro. Estavam prendendo ele. E eu quero te dizer uma coisa. O que é que está te prendendo nesse dia? O que é que está prendendo você? Está prendendo às vezes o teu ministério, o teu chamado. Está prendendo a tua casa. Está prendendo o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Está prendendo o teu relacionamento. Está prendendo a tua intimidade com Deus. O que é que está prendendo você nesse dia que impede você de andar, de avançar, de caminhar, de se movimentar? Eu quero dizer para você que o primeiro milagre que começa agora na tua vida são essas algemas. Qualquer que seja essa algema que está prendendo você, que está segurando você, que não permite você andar, ela cai por terra agora. Nesse exato momento eu intercedo pela tua vida. Você que está diante desse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, eu oro por você agora, eu intercedo para você agora. E eu falo, Deus, em nome de Jesus, derruba por terra as algemas que estão prendendo o seu filho agora, que impede ele de avançar, que impede ele de caminhar, que impede ele de fazer aquilo pelo qual ele foi criado para fazer. Então nesse dia, nesse exato momento, toda a cadeia, toda a algema que prende você, seja nos seus tornozelos, seja no seu pulso, está impedindo você de se gesticular, de andar, de falar, de caminhar, de avançar, cai por terra agora, em nome de Jesus. Recebe na tua vida. Então, a primeira coisa que acontece é isso. Pedro, ele então ouve o anjo, se levanta, põe sua capa, põe a sandália e as algemas caem. O que é isso? Obediência. Obediência. O anjo disse, levanta, ele levantou. Põe a capa, ele pôs. Põe a sandália, ele pôs. Então agora, depois que você ouvir a voz de Deus e que você se posicionar diante de Deus, tudo aquilo que estava te prendendo começa a cair por terra. Nesse exato momento. Todas as algemas que estavam prendendo você caem por terra agora. Vamos continuar com o texto? O que acontece? Pedro, ele então começa a seguir o anjo. Lembra que ele tinha 4 escoltas